Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. Nós que estamos estudando esse trimestre a lição A Segunda Vinda de Cristo e o Mundo Vindouro, a lição de pré-adolescentes. Hoje vamos gravar a lição de número 5, que tem por título As Bodas do Cordeiro. Então, seja bem-vindo a esta aula, curta, comente, compartilhe esse vídeo, fique conosco. Irmã Isabel, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Manu, tudo bem? A paz do Senhor, professores. Obrigada por estar nos assistindo, obrigada por valorizar o nosso trabalho e que Deus nos ajude, né? Tanto a gente que está aqui conversando com vocês, como a vocês diante da sala de aula, com aquela turminha abençoada, e que nós somos os responsáveis pelo crescimento espiritual deles. Que Deus esteja conosco, que Deus nos ajude e nos abençoe, e que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Amém. É verdade. Amém. Glória a Deus. Uma observação, né, que eu quero trazer nessa lição, nós estamos na lição 5, mas você, professor, que iniciou o trimestre, conhece seus alunos, acontece agora, né, possa ser que tenha acontecido, na verdade, na sua classe, de alguns alunos estarem vindo do DEPIM para, né, a classe dos pré-adolescentes. E aí o cuidado com esse tema, né? Esse tema, até para a gente, necessita de um estudo maior, né? Necessita de mais dedicação. E por ser um assunto que requer esse estudo, né, reflexivo, mas que tem uma profundidade, né, muito grande, então é importante que você tenha atenção para esses alunos que estão vindo do DEPIM, né, para essas crianças que estão chegando na classe agora, vindo do DEPIM, porque eles estão acostumados com aquele lanche, né, as brincadeiras ainda, aquela lição mais curta, né, então é bom, você precisa preparar e planejar uma aula mais dinâmica para envolver eles e eles verem que não é um monólogo, não é algo que só o professor está ali falando, para ele não sentir tanto essa diferença, né, essa mudança lá do DEPIM, tá? Então, só essa atenção antes de a gente iniciar, né, a lição de hoje. Que, como eu já disse, né, tem por título As Bodas do Cordeiro. E como objetivos, tem compreender o simbolismo do casamento na relação entre Jesus e a igreja, saber quando e como acontecerão as bodas do Cordeiro e, por fim, conscientizar os alunos de que o crente deve viver santificado na terra para alcançar o céu. Os objetivos dessa lição, né, eles são muito importantes e por isso que eu comentei um pouco sobre esses alunos que estão chegando do DEPIM, porque há uma complexidade, não é verdade, irmã Isabel, em relação a fazer essa comparação, esse simbolismo, toda essa conjectura, né, que traz os textos, as parábolas que vai trazer sobre as virgens. Então, são questões que necessitam de uma linguagem mais simples, explicativa, né, e que você, enquanto professor, precisa estar atento a isso. E os saberes escolares, irmã Isabel? Os saberes escolares, eles nos traz que, ao final da aula, o aluno deverá saber que Jesus ama a igreja. E esse amor tão grande, por isso ele se entregou pela igreja. Então, foi o amor que Jesus sente pela igreja que ele entregou a sua própria vida por ela. O número 2 diz que a união entre Jesus e a sua amada noiva, que é a igreja, é simbolizada pelo casamento. No decorrer da lição, a gente vai ver sobre isso, e não é um casamento humanamente falando, né? Mas é uma relação, uma comparação de relação de casamento. O número 3 nos diz que a festa para selar a união eterna entre Deus e a sua igreja acontecerá após o tribunal de Cristo, que foi a lição que nós vimos no último podcast, né, do pré-adolescente, foi sobre o tribunal de Cristo. O 4 diz que a celebração se dará enquanto acontece a grande tribulação aqui na terra. Olha que coisa contrária, né? Enquanto no céu estará havendo uma festa,
comparará uma festa de casamento, aqui na terra estará acontecendo a grande tribulação. O número 5 diz: somente os que tiverem vestes especialmente limpas participarão da festa. E o número 6 diz: a limpeza das vestes espirituais se dá pela santificação do crente. É uma vida de santificação que vai fazer com que as nossas vestes se apresentem limpas diante de Deus, para a gente ter direito a participar dessa grande festa. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E iniciando o tópico desta lição, né? Nós vamos ver a noiva se apresenta diante de Deus. Então, é importante, né, você, professor, explicar antes de começar a sua aula, o que os alunos sabem sobre relacionamento, né? Quem seria essa noiva? Como é no nosso contexto social falando, né? Para que traga mais essa compreensão para eles do que é, né? Do que essa noiva agora representa, que somos nós, né? Então, lembrar de primeiro contextualizar como a nossa sociedade entende a noiva, né? Que tem características, como é que ela se veste, a preparação, tudo aquilo que existe. Então, contextualizar isso, dizer que existe de fato um noivo, porque se tem uma noiva, tem que ter um noivo, né? Então, contextualizar para eles, e aí você representar, que no contexto da lição hoje, vai representar a noiva, seremos nós, enquanto que o noivo, né, será Cristo, tá? Então, lembrem-se de fazer aí essa analogia, essa simbologia com os alunos, tá? E aí, algo importante é que o Senhor virá, né, e acontecerá o arrebatamento da igreja, logo após os salvos participarem do tribunal de Cristo, onde suas obras serão avaliadas. Depois disso, haverá uma grande celebração, que aí nós chamamos de bodas do Cordeiro, né? A Bíblia fala sobre as bodas do Cordeiro. E essas bodas, né? Ele vai explicar mais lá na frente, mas antes ele vai contextualizar, então. A noiva se apresenta diante de Deus. Então, como é que era, né? Como é que vai ser, irmã Isabel, essa espera aí? Essa espera da noiva pelo noivo e para acontecer essa festa é uma espera que, inclusive, a gente pode fazer o comparativo como uma noiva terrena, né? Mas essa espera, a própria Bíblia, ela traz uma parábola onde ela configura isso aí, né? Como é que é essa espera? E trazendo para os nossos dias, para a nossa vida de todos os dias, não só nossa vida espiritual, é a espera de que Jesus venha nos buscar. É a espera do arrebatamento. As bodas serão as festas, será a culminância desse encontro de Jesus com a sua igreja. Mas a espera é o que a gente está vivendo hoje, é o que a gente está fazendo hoje. E é uma espera que muita gente acha longa, porque desde que Jesus retornou ao céu, que ele prometeu voltar e não disse quando, e é exatamente porque a gente não sabe quando que a gente tem que estar preparado para esse momento, para essa hora, para o arrebatamento. E o comparativo, a parábola que a Bíblia nos traz lá em Mateus 25, é que existiam 10 virgens, porque o critério da noiva de Jesus é o critério de pureza, de santidade, de reserva. Tudo que a gente tem que viver na nossa vida espiritual, a noiva de Jesus tem que viver aqui na terra, que é a igreja. Então, tem que ser uma igreja pura, uma igreja sem mácula, uma igreja onde se viva a santidade, uma igreja onde se viva esperando essa volta de Jesus. E a Bíblia, inclusive, diz que ame a volta de Jesus como uma noiva ama a volta do seu noivo. A noiva ficou e ele viajou e disse, ela, vou voltar para quando a gente voltar, a gente casar. E a noiva vive esperando esse dia. Não foi dito o dia, não foi dita a hora, mas ela sabe que vai acontecer. E como ela não sabe exatamente o dia, ela está todos os dias preparada, porque aquele dia pode ser o dia que o noivo retorne. E com relação às 10 virgens, que é a parábola que a Bíblia relata lá em Mateus, eram 10 virgens
aguardando o noivo, e a Bíblia diz que 5 eram prudentes. E 5, a Bíblia chama de loucas mesmo, de nécias, de descuidadas, né? Mais nesse sentido, de descuidadas, como não sabia que dia o noivo ia chegar, então não se preocuparam, e a gente conhece muita gente assim, com relação a muitos assuntos. Eu não sabia de quem era, então eu peguei. Eu não sabia que dia seria, então eu não me preparei. Quando o nosso comportamento tem que ser exatamente o contrário. Eu não sei qual é o dia, mas pode ser hoje. Eu não sei qual é o dia, mas pode ser a qualquer instante. Então, eu tenho que estar preparada para quando esse dia chegar. Não interessa que dia ele vai ser. E a gente está tendo até uma certa dificuldade hoje em dia, porque os próprios crentes estão se comportando assim. Mas desde que eu me entendo de gente que fala que Jesus vai voltar. Então, ele não vai vir agora, não. E você sabe? E ele lhe disse quando seria. Então, o importante da nossa vida individual e da nossa vida enquanto igreja é estar preparada para receber Jesus a qualquer instante, porque ele pode chegar a qualquer instante. E graças a Deus, que Deus é tão bom que nos deu vários sinais, né? E os sinais já se cumpriram. Não está faltando se cumprir mais nada, só chegar a ordem de Deus, de Jesus vir buscar a sua igreja. Sim, voltando para as 10 virgens, então 5 estavam prontas. Prontas como? Com tudo arrumado, com a sua roupa nupcial arrumada, e tinha uma lamparina lá que elas usavam, que precisava ser abastecida com azeite para o fogo não se apagar. Para quando o noivo chegar, encontrar o lugar onde elas estavam, claro, que era a iluminação delas, era aquela lamparina. E além de ter a lamparina que ficava o azeite para a lamparina ficar acesa sempre, tinha que ter reserva. Só que essa reserva só 5 tinham. As outras 5 não tinham reservas. E quando se deram conta de que o noivo podia chegar a qualquer instante e elas não terem reserva de azeite nas suas lamparinas, pediram para que as que tinham. E as que tinham responderam, não, a gente não vai lhe dar o que a gente tem, porque de repente falta para você e falta para a gente. Então, vocês vão comprar. E quando as que não tinham azeite saíram para comprar, o noivo chegou. E só levou as 5 que já estavam preparadas. É um momento de reflexão para a gente pensar o que é que eu estou fazendo e que não vai me permitir subir com Jesus, onde eu não vou ter azeite, onde eu não vou estar preparada, onde eu vou estar descuidada. E a Bíblia fala até que esse azeite é o Espírito Santo, mas a gente tem que ter reserva da ação do Espírito Santo na nossa vida, para quando o noivo chegar, nos encontrar prontos. Para quando o arrebatamento da igreja acontecer, a gente está preparados. E aqui o comentarista diz, ele conta essa mesma história. Acabaram dormindo, o noivo chega e encontra elas despreparadas. E elas ficam. E quando elas despertam que vão atrás do noivo, a porta já está fechada. E mesmo clamando, batendo, não conseguem entrar. Então, o alerta é estar preparado, mesmo não sabendo quando vai ser. Pode ser que a gente nem termine de gravar essa aula. Pode ser que a gente nem amanheça amanhã o dia que Jesus vai buscar a sua igreja. E aí temos que estar preparados. Aí vem o encontro, né, Manu? É verdade, né? O encontro, ele justamente vai falar, né, sobre essas virgens, né, que estavam à espera do seu noivo, certo? Mas, como a irmã Isabel colocou, algumas, né, dormiram e não estavam com um azeite reserva, então suas lamparinas apagaram. E a lição vai trazer como moças sem juízo, né? Como a irmã Isabel colocou, a Bíblia já traz outro termo, né? Loucas mesmo, né? E aí é importante, professor, que você pode trazer, né, a imagem de uma lamparina para mostrar aos seus alunos, né? Mostrar ali como é que era, né? Para que eles visualizem e dizer que realmente essa chama, né, que estava acesa, essa lamparina vai representar o Espírito Santo, que cada um de nós precisamos carregar
E a reserva vai representar exatamente a questão de estar buscando ao Senhor, de constantemente estar nutrindo, né, uma vida de comunhão com Deus. E para isso, aí entra, né, a questão da santificação. Não só isso, mas lembre aí das lições já passadas, né? Ali que a gente estudou provérbios, os ensinos. Então, ter boas amizades, respeitar os pais, obedecer, cumprir os mandamentos que estão na Bíblia, seguir, né? Ter uma vida de virtudes que segue a palavra do Senhor. Então, você precisa relembrar o seu aluno que representa aí essa ação do Espírito Santo, né? Não há como eu sentir a presença do Espírito Santo, eu estar próximo ao Espírito Santo, estar em comunhão com Cristo, tendo minhas vestes justamente manchadas pelo pecado, seja o pecado da desobediência, da mentira, da inveja, da difamação, tá? Então, relembre isso aos seus alunos, né? Para que fique bem fixo neles quanto eles precisam, né? Quanto todos nós, diariamente, precisamos combater o pecado que há em nós, tá? E aí já houve, né, um pequeno resumo, até que o azeite da reserva, né, vai chegar. Então, o que indica aí? A igreja precisa estar preparada. Esse é o azeite reserva, é o que a irmã Isabel colocou. É você estar preparado todos os dias, dia a dia, hora a hora. É você estar preparado para tudo, né? Eu estava lendo um livro hoje e o livro dizia assim que se é algo que você não pode fazer que outras pessoas saibam, então não faça, porque significa que é um pecado, né? E às vezes a gente não para pensar nessas coisas. Então, lembre-se o contexto que está inserido o seu pré-adolescente, né? Se você está numa região de vulnerabilidade, então são festas, né? É a própria família que não é cristã. Então, veja o contexto que ele está inserido e lembre ele o quanto ele precisa perseverar, né, na busca da sua vida cristã, né? O quanto ele precisa perseverar na santificação, não só ele, mas todos nós. Se possível, dê exemplos, né, da sua juventude, para dizer que todos nós passamos por esses anseios, né, de ter amizades acabadas, e aí sofrer por isso, mas dizer que não é o fim, a esperança está sempre no Senhor. Então, relembre-se a Ele, lembre também que tudo aquilo, né, que a gente faz, ou que podemos fazer, que achamos que vai ferir o Espírito Santo, que vai ferir a Deus, que vai ferir alguém que a gente da igreja não quer que veja, então lembre ao seu pré-adolescente, diga a ele que não faça, porque isso é uma ação do Espírito Santo na vida dele, tá? Então, fecha esse tópico, né? A gente olha assim, compara, vê para aquela época, né? A luz que elas tinham era a lamparina, a relação que podia se existir. Hoje a gente sabe que existe, né? A irmã Isabel já falou em outras aulas sobre a questão do ensino, da escola, está inserida nesse contexto em que tanto perverte a mente do nosso pré-adolescente. Então, foque no que tem distraído, né? O que tem tirado a comunhão do pré-adolescente aí. Então, procure buscar reflexões sobre isso para que eles se quebrantem, né, diante do Senhor, porque é isso que vai nos levar à realização das bodas, né? E aí a gente lembra da lição passada, tá? E o que significa, irmã Isabel, o termo boda? Aqui o comentarista ele traz esse assunto, né? Ele diz boda, vem do latim, e significa promessa, significa voto. Aqui, humanamente falando, aqui no nosso português, eu vejo de outra forma, né? É o significado de festa que está sendo realizada e a comemoração dos anos, né? Na cronologia. Quantos anos está se fazendo num casamento? É boda de prata, boda de pérola, de ouro, né? Mas aqui na palavra mesmo significa promessa, voto. E essa boda do Cordeiro que vai acontecer no céu foi uma promessa feita por Jesus. E eu acho legal uma coisa que o comentarista chama atenção aqui, é que ele diz que foi uma promessa feita por alguém que não mente. Então, se você tem uma promessa feita por Deus, se você tem uma promessa que mesmo que faça muito tempo,
Se feita por Deus, ela vai se cumprir, porque Deus não mente. E Jesus prometeu, quando ele estava conversando com os discípulos, ele prometeu que os discípulos não se preocupassem, não ficassem aflitos, não ficassem ansiosos, trazendo para a nossa linguagem de hoje, né? E a ansiedade tem tirado a paz de muita gente, tem E feito muita principalmente os gente adoecer. pré-adolescentes, né? Exatamente, não ficar ansioso, não ficar naquela indagação de uma expectativa de vida que a gente não sabe como vai ser. Isso é o que isso adoece o nosso corpo, a nossa mente. Então, Jesus disse a eles que eles não se preocupassem, não ficassem ansiosos, não ficassem se fazendo perguntas, porque Jesus iria para o céu, ia preparar as moradas. E quando essas moradas estivessem prontas, ele voltaria, é uma promessa dele. Ele voltaria para buscar aqueles que aceitarem ele como Salvador e que tiverem uma vida de santidade, aqueles que serão dignos de morar no céu. Em outras palavras, lá em Apocalipse diz, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, são critérios e características do verdadeiro morador do céu. E Jesus fez essa promessa, que voltaria. E que ele, quando voltasse, todos nós, que nos preenchesse esses requisitos, a gente ia morar com ele. Está aí a promessa feita, está aí tudo acontecendo, e bem pertinho dele voltar. Bem pertinho dessa promessa ser cumprida, porque ele não mente. E ele prometeu, e ele vai cumprir, e ele vai voltar, e vai nos levar para o céu. E assim que houver o arrebatamento da igreja, começará na terra a grande tribulação, começará no céu o tribunal de Cristo, e assim que terminar o tribunal de Cristo, aí começa a festa. Aí vamos ter uma festa de casamento no céu. Jesus o noivo e a igreja a noiva. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. E aí, exatamente, né? Então, lembre-se, quando serão as bodas do Cordeiro? A irmã Isabel já falou, né? Após o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Lembrem aos seus alunos, né, que o pecado, ele vai nos afastar de Deus, tá? E vai afastar ele de Deus. E logo, o que vai estar acontecendo? Quem passou pelo tribunal de Cristo vai vivenciar com ele essas bodas. Mas quem não passou, né, quem ficou na tribulação, né, quem ficou aqui na terra vai estar sofrendo, né? E é como ranger de dentes, né? Que a gente vai ver. Então, lembre-se ao seu aluno, para ele, né, ainda é complexo um pouco entender isso, mas lembre-se que o pecado, né? Quem é o pai da mentira, né? Quem ali nos induz. Algo interessante, os jovens estão, né, estudando a lição aí sobre esse domingo estudaram a lição sobre o pecado de Davi, e algo interessante que o meu esposo estava comentando comigo é que o inimigo, quando ele vai seduzir você a pecar naquilo que o seu coração já tem uma fraqueza, né, ele não vem de forma a lhe apresentar, né, ali como algo assim, é pecado, faça. Não, pelo contrário, ele vai lhe convencer do inverso, né? Ele vai convencer na sua mente, o seu coração de que não, mas talvez se eu fizer isso, vai ser bom, né? Ah, mas fulano, eu vou estar com fulano. Então, você vai ver os benefícios. Então, o que ele quer? Ele quer lhe convencer de que não é pecado. É o Do inverso, né? jeito O que fez processo com Eva, inverso. né? Do jeito que ele fez com Eva, né? Exatamente. Ele não foi dizer a Eva, né, que ele tinha pecado contra Deus, que queria ser igual a Deus. Ele não foi dizer Consequente, nada né? disso. Pelo contrário, ele foi convencê-la, né, de que ela precisava ser É, semelhante a ele, né? Então, veja é. o quanto, né, isso acaba, e é isso que vai nos afastar, né? Então, fale da grandeza dessa festa para os seus alunos e mostre também que não cumprindo, né, os preceitos que a Bíblia nos traz, as virtudes, né, os mandamentos, não cumprindo nada disso, você vai estar vivendo uma vida de pecado, uma vida que você vai viver para si, né, para os seus próprios desejos. Então, é isso que nós precisamos combater em nós, né, combater os nossos próprios desejos e viver para a glória de Deus. E aí, por isso que a noiva precisa se preparar.
E como é que a noiva se prepara? No nosso contexto, a gente sabe, todo mundo sabe que tem o dia da noiva, né? Que vai se preparar, fazer penteado, né? Vai tirar fotos, vestir, se perfumar. Então, há todo um preparativo. Assim é conosco também, né? A noiva, ela precisa estar preparada. E aí, como já falamos, né? Esse preparo, ele é contínuo em nossa vida, então precisamos buscar, né? Essa preparação diariamente. E, né, uma noiva, ela não pode se apresentar de qualquer forma ao noivo. Tanto que quando a gente vê no casamento, né, as noivas são belíssimas. E assim também precisa ser a nossa vida. Veja, o vestido dela não tem manchas. E assim precisa ser também as nossas vestes, né? Não ter nenhuma mancha, não ter nenhum pecado. Então, precisamos viver. Então, estar preparado é viver uma vida de santificação progressiva, né? Uma santificação progressiva é aquela que eu vou cada dia mais me aprofundando na palavra do Senhor, orando, buscando ao Senhor diariamente. Então, precisamos buscar essa vida de santificação, né? Ela é necessária e fundamental para que estejamos celebrando com Cristo as nossas bodas. E quem, irmã Isabel, não vai entrar para essas bodas? Quem vai ficar aí de fora? Quem são essas pessoas? Ai, que parte triste, né? É, Mas sim. na parábola das 10 virgens, a gente já mostrou mais ou menos quem vai ficar de fora, quem não se preparou, quem não tinha reserva, quem não acreditou que ele voltasse, né? Quem achou que ia demorar muito, como está acontecendo hoje dentro. Eu não estou nem falando do povo do mundo, eu estou falando de gente dentro da igreja, não está se preocupando em ter reserva de oração, não está se preocupando em estar se congregando para adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Quem não tem reserva do Espírito Santo, da oração, da preparação, quem nem acredita que Jesus volte logo. O comentarista ele diz assim: quando as moças sem juízo, a louquinha, né, Sim. compraram, compraram azeite e voltaram, elas pediram para entrar e participar do casamento, mas o noivo lhe respondeu: eu não conheço vocês. Olha que triste. Estava lá, sabia que ele vinha, mas não ligou, não acreditou, não valorizou as palavras do noivo, não valorizou aquilo que o próprio Jesus prometeu: eu vou voltar. Jesus disse: eu vou voltar, vamos acreditar nisso, porque ele vai voltar. E quem ele encontrar disperso, desapercebido, distraído, achando que vai demorar muito, não vai para as bodas do Cordeiro, não vai ter chance, porque quando elas saíram, elas sabiam que ele vinha. E quando elas saíram para comprar azeite que voltaram, ele já tinha vindo, a porta estava fechada, e quando elas bateram, ele disse: eu não conheço vocês. É muito triste você e a pessoa ter que ouvir isso de Jesus. Enquanto os outros ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, tem uns que ele vai dizer: não vos conheço. E o comentarista continua: isso nos mostra que devemos participar da igreja local com sinceridade e verdade em Cristo. Estar junto com a igreja, porque é a igreja que vai subir, não é uma, duas pessoas, é a igreja, mas é aquela igreja unida, aquela igreja preparada, aquela igreja que está esperando, aquela igreja que, como a noiva, como o próprio Manu falou aí, a noiva adornada. Uma noiva não espera seu noivo para o casamento de qualquer jeito, ela se prepara, ela quer estar bonita, limpa, cheirosa, as roupas limpas, e vamos trazer para os nossos penteada, maquiada, arrumada, né? Com cara de gente limpa, com cara de gente feliz, com cara de quem vai se encontrar com o seu noivo, de uma moça que vai encontrar o noivo, naquela alegria de encontrar o seu noivo. É assim que Jesus vai arrebatar a sua igreja. É assim que Jesus vai levar a noiva dele para as bodas. E ele continua: pois o Espírito Santo só permanece conosco se assim o fizermos. E sem ele, não poderemos entrar no reino de Deus. Além de a gente procurar ser essa noiva, preencher os requisitos da noiva de Cristo, a gente tem que estar em comunhão com os irmãos, a gente tem que estar numa congregação, a gente tem que estar orando junto com a igreja, a gente tem que estar participando da igreja, porque o arrebatamento é da igreja, não de uma pessoa isolada.
E quando a gente chegar no céu, aí sim teremos as bodas do Cordeiro, que é a grande ceia do Senhor, né, Manu? Isso. E essa grande ceia do Senhor, nós precisamos abrir agora o nosso coração para Ele, né? Para recebê-lo, para estar com Ele. Porque a ceia, né? Cristo contou que um dia irá cear com eles novamente no reino dos céus, no reino do Pai. Então, o que que ele está relembrando aqui, né? Que antes dele ir, né? Antes é, dele morrer e ressuscitar, né? Ele ceou com os seus discípulos e assim ele falar conosco. E é isso que ele está nos prometendo. Por isso que remete, né? A promessa e a promessa na bolda, né? Que aí tem a relação com, como a irmã Isabel colocou, em relação à comemoração, à celebração, é exatamente isso, né? É uma junção aí, né? Da promessa com só alegria. Então, nós, né? Estaremos com o Senhor em uma vida eterna e feliz. Né? Diferente dos contos de fadas, que diz viver feliz para sempre, aqui será verdade, né? Não é uma fábula, porque como a lição iniciou, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir com a sua promessa, né? Então, de fato, lá será só alegria. Então, os crentes, né, devem permanecer firmes e constantes, sabendo que seu trabalho não será em vão. Então, tudo, né, após o tribunal, em que cada um vai receber lá os seus galardões, né? Depois de vivenciar tudo isso, vai ser o quê? Só alegria, vida eterna e feliz, né? Com Cristo. E Amém. o anseio dos salvos, né? Devemos aguardar ansiosamente. A irmã Isabel colocou, né? Na verdade, a nossa alma não tem que ansiar, e aí é algo que você tem que frisar bem para os seus pré-adolescentes, né? Ela não tem que ansiar pela, eu quero passar em tal escola, eu quero chegar a namorar, quero crescer, namorar, porque normalmente, né? Eu quero ter muitos amigos, eu quero viajar, eu quero ter o celular, o boné, a roupa, o tênis, né, da moda aí, é esses anseios hoje, né, dos nossos pré-adolescentes, de alguns. Mas frise para eles que eles devem ansiar por esse grande dia, né, por estarem com Cristo. Então, eles precisam desejar estar com Cristo, né, dizer mesmo diariamente, Senhor, que o Senhor veio e eu esteja contigo, né? E esse é o anseio. E para concluir, né, irmã Isabel, É tão bonito depois que a gente estuda, né, Manu? A gente estuda essa é, lição, vê as referências bíblicas, imagina assim, mas depois que a gente conversa com os professores sobre a lição, aí a gente começa a ver de outra forma, né? Inclusive essas bodas do Cordeiro para a gente é um assunto escatológico, é uma coisa que vai acontecer e a nossa limitação é muito grande, a gente fica num espaço pequeno que a gente não tem como imaginar isso. Mas depois que a gente estuda e conversa com o professor e conversa entre a gente, dá uma vontade tão grande de estar lá, não dá não? sim, Porque é Jesus, como você verdade. falou, Jesus disse que aquela ceia era a última que ele participaria com os discípulos, e que só tornaria a participar de outra ceia nas bodas do Cordeiro. Aí a gente fica ansioso que esse dia chegue, porque lá nas bodas do Cordeiro estaremos todos os salvos. Desde a fundação do mundo até o dia do arrebatamento, serão todos, não são todos nossos contemporâneos, não, são todos desde o início. E essa ceia, com essa multidão, quem vai nos servir é o próprio Jesus, quem vai estar ao nosso lado é Jesus, quem vai estar dividindo a ceia com a gente é Jesus. Imagina aí que privilégio esse nosso de participar dessa festa, né? E os comentaristas, ele diz que a gente tem que conversar com o aluno, conversar para a gente mesmo, refletindo sobre o amor de Deus. Tudo isso que a gente tem conversado aqui, o que está prometido, o que vai acontecer, o que Jesus vai fazer, tudo isso é consequência do amor de Deus. E ninguém ama a gente mais do que Deus. É verdade. Só Ninguém. reafirma
o amor dele por nós, né? Por estar cumprindo com Exatamente. a sua palavra, porque mesmo muitas das vezes pecadores, né? Às vezes a gente negligencia o devocional, o momento de oração, às vezes a gente não tem essa reserva, né? Às vezes a gente precisa de uma palavra e Deus sempre está conosco para nos fortalecer, nos ajudar, nos Isso. dar o ânimo que precisamos para continuar, né? E aí é isso que o Senhor está garantindo para nós, aquilo que Ele prometeu, mesmo quando não merecíamos, né? É, E verdade. mesmo quando alguns rejeitam a Ele, ainda assim Isso. a promessa permanece, né? Isso. A É. questão é, Não muda precisamos nada. entender e abrir o nosso coração para isso. É, e não muda, a promessa dele está de pé, vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente concordando ou não, a gente sendo obediente ou não, vai acontecer. A diferença é que só vai subir, só vai ser arrebatado, só vai participar do tribunal, só vai participar das bodas quem preencher aqueles requisitos que a gente começou. Mas que ela vai acontecer, vai, com uma quantidade, essa ou aquela de pessoas, mas vai acontecer. Né? Mesmo que alguém desista, mesmo que alguém ache que está demorando e pare pelo caminho, mas vai sofrer as consequências disso. E ele diz assim, que Deus é o único que nos ama, que cuida da gente, e esse amor é tão grande que ele entregou Jesus, o único filho dele, para morrer em nosso lugar. Então, o que é que cabe a nós fazermos? Reconhecendo esse amor de Deus, viver uma vida para Deus, né? E para garantir esse direito que Jesus nos deu de um dia morar com ele, porque só depende da gente, só depende de mim, das minhas atitudes. E essa conversa, como o Manu falou, é muito importante com os nossos adolescentes, porque eles estão numa pré-adolescentes, eles estão numa fase da descoberta das coisas da vida. E lógico que a gente se interessa em procurar conhecer as coisas que tragam alguma satisfação, né? Algum prazer, alguma coisa boa, alguma sensação boa. E é aí que mora o perigo da tentação do inimigo, porque ele sabe disso também. E o que é que ele vai oferecer, né, Manu? Ele vai oferecer aquilo que alguém se agrade e fazer, mesmo por trás estando um pecado. É aí a Isso. nossa A vigilância, é satisfação aí. momentânea, né? A alegria Exatamente. momentânea. Mas lembre É, a ele que ele precisa buscar a alegria eterna, né? e que, às vezes, essa satisfação momentânea traz consequências terríveis. Né? E Traz para a vida consequências. toda, né? Exatamente. Então, são coisas que o nosso pré-adolescente, o nosso adolescente, o nosso jovem tem que estar muito claro na mente dele e a gente adulto também, de que temos que viver uma vida de santidade, procurando agradar a Deus e, acima de tudo, procurando estar preparado para o dia da vida de Jesus, porque ela vai acontecer e é no momento em que a gente não espera. Essa é a nossa conclusão, que realmente a gente seja alertados e que alertemos os nossos alunos para que, na realidade da vinda de Jesus, na realidade do arrebatamento da igreja, e depois desse arrebatamento, as coisas que acontecerão. E a Bíblia está nos dando essa oportunidade, a lição está nos dando essa oportunidade de conversar com nossos alunos sobre acontecimentos vindouros, para a glória de Deus. Isso mesmo, né? Verdade. E para concluir essa aula, professor, convide o seu aluno a fazer um convite para este momento. Aquelas pessoas que ele ama, né? Se ele tiver pessoas de sua família que não é crente, ou até um amigo da escola, mostre a ele que é isso que a gente deseja enquanto cristão, né? Que todos estejam lá. Então, a quantidade de pessoas que você puder evangelizar, desejamos ver a muitos, né, nas bodas do Cordeiro. Então, incentive seu aluno a fazer um convite na conclusão desta aula para entregar aquele. E aí, só lembrando, né, quem é que são os noivos? Aí ele vai colocar lá. A igreja e Cristo, né? Onde é que acontecerá? No céu. Quando? A gente não sabe, mas precisamos estar preparados, tá? Então, peça para ele colocar uma mensagem convidando para um culto à noite, né, que é no domingo, ou um culto da semana. Veja uma forma do seu aluno enfeitar esse convite, entregar essa pessoa que ele tanto deseja encontrar com ela no céu, lá nas bodas do Cordeiro. Amém?
Fiquem com Amém. Deus. Agradecemos ao pastor Reinaldo, ao pastor Martim pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste trabalho. Que o Senhor continue abençoando a vida deles e também a vida de vocês, professores. Fiquem com Deus. Pai, Senhor, irmã Isabel. Pai do Senhor, meus irmãos, obrigada aí pela atenção. Esperamos ter lhe ajudado e que realmente isso fique bem claro nas nossas mentes de que o noivo está chegando. Amém. Amém.